amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat no site da UTV, pelo WhatsApp 974012235 e ainda um telefone São Paulo 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, advogado previdenciário, doutor Dávio Zarzana Júnior. Prazer tê-lo aqui, doutor Dávio. Um prazer novamente e estamos à disposição. Como toda quinta-feira, nós temos o Gente do MPD que Fala, uma parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, e esta parceria é possível graças a um membro bastante ativo no MPD, Roberto Liviano. Prazer tê-lo aqui, doutor Liviano. O prazer é meu, Zancopé, é uma alegria em realizarmos mais um debate para oferecer ao cidadão, ao telespectador, ouvinte, informação de qualidade. E saúdo também os amigos do movimento do Ministério Público Democrático, o advogado Dávio Zarzana Júnior e o economista e diretor da Fiesp, Ricardo Gamal, por esta presença nessa oportunidade. Doutor Gamal, prazer tê-lo aqui. É sempre um prazer compor essa mesa espetacular para debater os principais temas do Brasil e do mundo. Antes da gente entrar nos debates desta edição, nossa parceria também com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, que é do setor de eventos da FIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Em obras a unidade de lazer em Maresias e já prepara a sua mais recente aquisição em Monte Verde, Minas Gerais, para que seja colocada em atividade na segunda quinzena de novembro. A FIPESP conta hoje com 17 unidades de lazer entre São Paulo e Minas Gerais. E quando serão inauguradas as duas novas aquisições, Gisele? Então, Zancopé, quanto à unidade de Maresias, ainda não temos uma data fechada. O presidente Antônio Carlos Duarte Moreira disse que pretendia entregar a unidade até o fim deste ano, mas alguns fatos administrativos fizeram com que a data fosse adiada para o início de 2016, provavelmente no Carnaval, caso sejam liberadas as obras de adequação. E a unidade de Monte Verde, em Minas Gerais? Esta é mais uma conquista dos associados, revela Duarte Moreira ao falar sobre a compra da pousada Moinho Velho em Monte Verde, Minas Gerais. A assinatura da compra aconteceu no dia 1º de outubro e a associação já trabalha para que a abertura de hospedagens seja realizada na segunda quinzena de novembro. Qual a capacidade dessa nova unidade, Gisele? A pousada Moinho Velho, na cidade de Monte Verde, Minas Gerais, possui 29 chalés, com acomodações diversificadas, além de lareiras para os dias mais frios, em um terreno de 11.122 metros quadrados, de área verde e prédios administrativos de arquitetura regional. Gisele, eu imagino que um dos atrativos de Monte Verde seja o clima. Como é o clima da cidade? A temperatura é amena, de montanha, atingindo até 28 graus no verão e até 10 graus negativos no inverno. Há em Monte Verde um clima especial para turistas, com atrações no comércio que inclui, por exemplo, o chocolate artesanal, o famoso queijo mineiro, além de vinhos, roupas de lã, sapatos e cerâmicas. Bons atrativos para quem gosta de aproveitar as viagens e ir às compras. Zancopé e ouvintes da Rádio Trianon, programa Gente que Fala. A propósito, hoje, a FIPESP está comemorando os seus 84 anos de existência, com um almoço especial para os associados no primeiro andar de nossa sede social, Rua Doutor Bittencourt Rodrigues, 155 Sé. Parabéns à FIPESP!
Gisele, agradeço mais uma vez a tua gentileza, a gentileza da FIPESP com o nosso Gente que Fala. Parabéns à FIPESP. Um abraço, Gisele. Um abraço a todos os ouvintes do Gente que Fala. Conosco nesta edição, gente do MPD que fala, gente do Movimento do Ministério Público Democrático, promotor de justiça Roberto Liviano, advogado previdenciário Dr. Dávio Zarzana Júnior, economista Ricardo Gamal. O juiz Moro condenou, o juiz federal Sérgio Moro condenou o vice-presidente da empreiteira Mendes Júnior, Sérgio Cunha Mendes, e outras 6 pessoas por crimes relacionados no âmbito da Operação Lava Jato. Ele foi condenado pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, associação criminosa e, segundo o Ministério Público Federal, a Mendes Júnior e outras empreiteiras formaram um cartel para frustrar todas as licitações da Petrobras. Aliás, doutor Liviano, doutor Dávio, doutor Gamal, o juiz Sérgio Moro disse que a corrupção era a regra do jogo. Pois é. Se o senhor coloca esse microfone do lado de cá. Essas condenações que estão emergindo nesses julgamentos pelo juiz Sérgio Moro, que tem demonstrado extremo cuidado, profissionalismo, profundidade no trabalho e coragem, acima de tudo, elas são extremamente importantes sobre vários pontos de vista, né? Esta notícia dessa condenação de dirigente da Mendes Júnior vem na mesma direção, né? Condenação por corrupção ativa, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Esta condenação ao cartel, que é uma forma de concentração do poder econômico, tudo isso tem uma sinalização muito importante para a sociedade, né? No sentido de que aquela ideia de que a corrupção, de que a impunidade da corrupção é uma regra absoluta, ela começa a se modificar. Aquela ideia de que apenas os peixes pequenos, as pessoas detentoras de pequenas parcelas do poder são alcançadas pela lei, ela começa a ceder. Portanto, isso tem um efeito social extremamente importante, porque isso reforça a credibilidade das pessoas nas instituições. Isso determina uma mudança de visão em relação ao próprio sistema de justiça. É importante lembrar que nós temos uma situação difícil em relação à credibilidade das instituições e esses acontecimentos eles são muito importantes, até porque nós temos na Constituição um princípio que é extremamente importante, que é o princípio da isonomia, né? As pessoas têm a igualdade perante a lei, portanto, gente poderosa é mais difícil que seja alcançada pela lei. Mas essa isonomia até bem pouco tempo não existia. Pois é. O aspecto O que o senhor está princípio colocando... constitucional ele existe, mas estas decisões concretas... A prática, a execução... Então, a prática contida nessas decisões ela é importante nesse sentido. Mostrar que quem tem muito poder econômico e muito poder político, pessoas que foram alcançadas na ação do mensalão, foram alcançadas pela lei. Portanto, elas não estão imunes à lei, não são intocáveis. Eu acho que esse é o grande legado disso. Não há pessoas intocáveis, né? Você talvez me pergunte, mas isso é uma verdade 100%? Não, não é 100%. Mas nós estamos indo na direção de mostrar que, cada vez mais, essa situação tem menos lugar, né? Cada vez menos nós temos essa categoria, essa situação dos intocáveis. Os poderosos podem e são atingidos pela lei. E isso é importante que aconteça, né? Isso já acontece em muitos países do mundo e no Brasil, cada vez mais, é uma realidade que está se mostrando e precisa se mostrar cada vez mais para que não se tenha o sabor amargo da sensação de que a lei é só para os pobres, para as pessoas que não têm advogado, para as pessoas sem poder, que as pessoas com poder não são nunca alcançadas pela lei, né? Então, isso tem um sabor muito ruim, tem um sabor de injustiça, né? Então, essas situações elas são importantes e também importante. Eu admiro e respeito muito o juiz Sérgio Moro, né? Mas é importante que as pessoas tenham clareza que existem muitos bons magistrados no país, muitos bons membros do Ministério Público, advogados, né? Nós não podemos ter um sistema que dependa de um indivíduo,
né? Nós temos muitas pessoas capacitadas, gabaritadas e que no dia a dia do seu ofício decidem e se posicionam de maneira importante para a sociedade, né? Então, eu acho que o legado desta decisão ela é extremamente importante. E só para fechar o meu comentário, que acabou sendo longo, né, essa questão do cartel, tem muita gente que não entende bem isso, né? Até uma palavra difícil, né? E as pessoas não alcançam a gravidade destas situações em que há a concentração do poder econômico. Isso é muito grave. Toda forma de concentração de poder econômico ela é nociva, perigosa para o cidadão, porque ela gera consequências, por exemplo, na imposição de preços. Nosso amigo Gamal pode falar alguma coisa sobre isso também, mas quando você tem uma empresa ou poucas empresas explorando determinado ramo, produzindo algo, elas têm um poder especialmente grande em determinar o preço, e o consumidor acaba pagando por isso. Quando você tem o espírito das licitações desrespeitados, e qual é esse espírito? Permitir a competição. Competição é saudável, né? Isso é a licitação. A ideia da licitação. Os exemplos que o senhor coloca aí, vamos supor, eu, Zancopé, sou empresário. Então, eu vou participar de uma licitação, onde está lá o doutor Gamal, mas eu faço diferente. Eu levo o meu irmão, meu primo, meu vizinho, e todos nós combinamos um preço ali que derrota o preço do doutor Gamal, que está o seu preço correto dentro da licitação. Então. Mas nós burlamos essa licitação dessa forma. Seria isso, doutor Isso Gamal? que é importante que o telespectador, o ouvinte que está nos escutando, perceba isso, que esse tipo de combinação por trás das cortinas é ruim, é perigosa, é nociva, é condenável, né? E a justiça ela está conseguindo alcançar essas pessoas. Então, a formação realmente dos oligopólios, né? Desses oligopólios que se unem em cartéis para ganhar as licitações, é um mal incrível no Brasil, não é? Quero alertar também que existe não só na questão das empreiteiras. Hoje em dia, eu acho que o oligopólio mais importante que nós temos, mais poderoso, é o oligopólio dos bancos, não é? E incrível que, em relação ao sistema financeiro, tudo é feito dentro da legalidade, não é? Embora exista ainda a lei que deixa as empresas financiarem as campanhas eleitorais, e isso é um mal muito grande para o Brasil, porque o setor financeiro apoia fortemente essa lei, não é? E, no final das contas, nós temos poucos bancos também, poucos bancos que formam o seu cartel, o seu oligopólio. Não posso dizer cartel, nesse caso, que nada é provado, mas formam um oligopólio e aí estão aí as taxas de juros falando para que veio. Gamal, mas o grande problema, eu só queria... eu acho que é um grande avanço que está acontecendo no Brasil, claro, em relação à corrupção. Mas enquanto essa lei não é derrubada em relação ao financiamento das campanhas eleitorais por empresas e também um limite de pessoas por pessoa física, né? Eu acho que fica complicado essa promiscuidade entre o público e o privado no Brasil. Não é? O senhor é economista e eu sou só jornalista, eu sou leigo. Então, quando o senhor fala em banco que é privilegiado, eu tenho dificuldade de entender. Este é o detalhe. Eu, como ouvinte, eu tenho dificuldade de entender esse. E o senhor fala de financiamento de campanha. Várias montadoras também não fogem disso. Não fogem. Então, veja que tem vários financiamentos do BNDES para as montadoras, por exemplo. Não é? Em relação aos bancos, veja, o governo brasileiro tem uma dívida para com os bancos, que soma hoje por volta de 2,5 trilhões de reais. As somas são muito maiores do que qualquer lava-jato da Petrobras. E só esse ano há uma taxa de juros básica de 14,5%. Não que todos os títulos sejam feitos a 14,5%, hein? Sim. O governo paga 14,5% mínimo para os bancos, mínimo nos títulos hoje. Na Selic. Na Selic. Selic é para balizar Então, o spread bancário. Exatamente. Então, a Selic é o seguinte, o governo vai pagar 14,5% mínimo para os títulos dos bancos, que hoje é uma dívida que soma 2,5 trilhões
Então é só fazer a conta, quanto vai dar isso aí, por volta de 300 e tantos bilhões por ano, né? E essa soma é destruidora de uma nação, porque em 10 anos são 3 trilhões, você paga a dívida inteira, amortiza a dívida inteira e o país ficou para trás, pagando juros para os bancos, né? E isso não é o que os bancos cobram do contribuinte, do consumidor, não é? Eles cobram 10 vezes mais do Por isso é que consumidor. eu digo Por que- quê? Porque o ramo é muito concentrado, realmente. Existem 4 bancos privados hoje no Brasil, e se muito. Então, que atendem Sim, aos consumidores em massa. no varejo. No varejo. Bancos de varejo. De varejo. Então, esse é o grande problema. A gente costuma dizer que as taxas de juros não estimulam a economia e tal, mas por que isso acontece? É simples. Quando alguém que tem algum capital, vamos dizer R$1 milhão, né, e quer investir esse capital, em vez de ele colocar esse dinheiro na economia real, numa indústria, num comércio, ou se associar a alguém que tem uma boa ideia para vender, Sim. ele já tem lá pelo menos 15% ao ano, né, líquido, que ele pode obter disso. Então, ele vai aplicar esse dinheiro nos títulos do governo que pagam a ele esses juros. E, além do que, esse dinheiro fica líquido. O capital é totalmente líquido. De forma que, quando sobem os juros, se desestimula o investimento na economia, não é? O senhor faz um cenário, porque quem tem R$1 milhão de reais, imagina ganhar na Mega Sena e colocar na poupança É verdade, a é um 0,5%. O sonho do brasileiro O senhor fala 15%. nessa política econômica que dura já Sim. 30 anos, é aplicar. Não é? Outro dia eu estava vendo, se você olha os empresários norte-americanos, o status para eles é dizer quantos, não é nem dizer quanto dinheiro ele tem, é quantos funcionários eles têm. Eu tenho 2.000 empregados. Não é? Esse é o status nos Estados Unidos. Aqui o camarada que tem, a empresa que tem 500 empregados, é considerada até uma coisa complicada, não é? Porque é difícil vender, você precisa ser um oligopolista para sobreviver. Então, o que está errado hoje no país é esse primeiro financiamento das campanhas. Ela estimula demais a corrupção. Estimula a corrupção. E, quando não, estimula somente que o poder seja alcançado e que essas empresas tenham alguma barganha depois das eleições. É terrível. Não é? Doutor Dávio. Terrível. Eu apenas gostaria de dar um pequeno à parte no início do nosso debate. Eu não cumprimentei os demais membros da mesa, eu faço agora em tempo, que realmente, como disse o doutor Gamal, é uma mesa brilhante. Eu pouco teria a acrescentar às já profundas e completas palavras dos colegas. Eu apenas gostaria de acrescentar um pequenino trecho da própria decisão que nós estamos comentando sobre a condenação do Sérgio Cunha Mendes, que foi citada pelo juiz Moro. E nessa decisão foi dito o seguinte, que em decorrência do esquema criminoso, os dirigentes da Mendes Júnior teriam destinado pelo menos cerca de 1% sobre o valor dos contratos e aditivos à diretoria de abastecimento da Petrobras. Desses valores sendo destinado parte exclusivamente a Paulo Roberto Costa. E aí, no final, o juiz Moro diz o seguinte: condeno Sérgio Cunha Mendes pelo crime de corrupção ativa por 5 vezes, pelo pagamento de vantagem indevida a Paulo Roberto Costa, em razão de seu cargo como diretor na Petrobras. E depois, pelo crime de lavagem de dinheiro por 11 vezes, nos detalhes que ele coloca aqui na decisão, e depois pelo crime de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal. O que eu quis dizer ao frisar essa parte da decisão? Eu quero assinar embaixo aquilo que o senhor Roberto Liviano falou ao começo do debate. Quer dizer, fica a impressão para o povo brasileiro, ao ver esse tipo de coisa acontecendo, que a direção que está sendo tomada é a correta, de que as pessoas que estão praticando a corrupção, uma hora ou outra, vão ser alcançadas. Né? E isso é muito importante. A pena foi de quanto tempo? Existe já essa decisão da Eu pena? não tenho aqui Deve a estar ao final dessa transcrição, sentença. Eu não vi o número Eu exato não tenho o da número pena, aqui na mas as transcrição. penas têm sido altas, Gamal. Penas Exatamente. altas. Né? O tesoureiro do PT, o Vacari, outro dia saiu uma condenação de 20 anos de prisão. Né?
tem havido condenações 16 bastante anos, não é altas. isso? Eu creio que não 16 tenho aqui o anos. número, acho que cerca de 16 anos, exatamente. O que significa, doutor Roberto Oliviano, o senhor que é promotor de justiça, doutor Dávio leu aí, foi condenado 5 vezes, 11 vezes, o que significa isso? Vários crimes. É uma situação que existe em que você tem várias práticas criminosas, fatos distintos, e muitas vezes você tem uma pluralidade de vítimas, mas normalmente, e eu imagino que seja aí, são várias condutas, situações diferentes. E aí você tem regras previstas no Código Penal, porque é diferente você ter uma violação em razão de um fato e você ter 11 fatos Diferentes. praticados em situações diferentes, Exatamente. com circunstâncias diferentes. Aí você tem critérios previstos na lei para dosagem da pena quando você tem concurso de crimes, né? Crime continuado, concurso material, concurso formal, e isso vai se examinar de acordo com estas circunstâncias, né? Uma O que- pergunta, doutor Oliviano. Eles têm direito a recurso? Claro, acho que sim, né? Natural. E outra, respondem em liberdade esse recurso ou não? Eles já estão Como presos, funciona? né? Boa questão. Eles estão presos, e essas duas questões que o Gamal coloca são importantes, pensando no ouvinte, o telespectador que está nos assistindo. Primeiro, que nós temos no Brasil que se chama de duplo grau de jurisdição. O que é isso? As decisões elas são proferidas por juízes de primeiro grau, né, tanto na esfera estadual como na esfera federal, e essas decisões são sempre passíveis de recurso. O que é o recurso? É um pedido de revisão da decisão. Isso é do nosso sistema, né? Na verdade, nós temos, se fala em duplo grau, mas nós temos 4 degraus, né? Nós temos a Justiça de primeiro grau, temos os tribunais de justiça, depois temos as cortes superiores, temos o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, né? Quando eu tenho uma violação à lei federal, o caso é da competência do STJ. Quando eu tenho uma violação à Constituição, o caso é do Supremo. Toda decisão é passível de recurso, a menos que nós tenhamos um caso em que a competência originária seja do Supremo. O caso do Mensalão, por exemplo, foi examinado pelo Supremo. Foi diretamente? Diretamente. Então, como nós estamos sendo examinado isso pela Corte Suprema, não existe recurso, porque nós estamos no último degrau, né, na mais alta corte do país. E a segunda questão que você perguntou sobre a prisão, salvo engano meu, essas pessoas responderam ao processo presas, né? E quando o juiz julga o caso, ele decide se essas pessoas vão responder o recurso em liberdade ou presas. Se estavam presas durante o processo, né, normalmente as pessoas são mantidas presas, porque os requisitos para a prisão preventiva estão presentes e, em razão da condenação, eles estariam mantidos, né? Existe uma discussão que está se travando sobre a questão, porque muita gente tem a sensação de impunidade, às vezes se comete um crime grave, a pessoa é presa em flagrante, é condenada em primeiro grau, segundo grau. Vamos imaginar que ela está solta, mas ela foi presa, ela foi pega em flagrante e conseguiu responder o processo em liberdade. Muita gente tem a sensação de impunidade, né? Pessoa respondeu em liberdade, foi condenada em primeiro grau, segundo grau. Então há uma discussão a partir de que momento a prisão deveria acontecer. E esse né? período que eles ficaram presos preventivamente, conta já? É Conta? abatido da pena, isso se chama princípio da detração penal. Período de prisão processual, que é uma prisão anterior à condenação, aí não é prisão pena, é uma prisão para garantir a aplicação da lei, por convir a instrução processual, por segurança pública, né? Vamos imaginar que seja um criminoso que está praticando crimes em série, como o maníaco do parque. Se você não prender, ele pode continuar praticando o crime, né? Ou uma pessoa que intimida testemunhas. Então, são hipóteses de prisão processual, prisão provisória, para garantir a aplicação da lei. E todo esse tempo de prisão ele é abatido quando a pena for cumprida lá na frente. É o que se chama de detração penal. Ok? Doutor Dávio, algo a Ok. acrescentar? Não. Mas é 16 anos, né, a primeira condenação, e são extensivas 6 pessoas, né? São outras 6 pessoas envolvidas diretamente pela empreiteira Mendes Júnior, que o juiz federal Sérgio Moro acabou condenando. Doutor Oliviano, só uma questão. Supondo que uma pessoa galgue todos esses recursos e continue presa, e em última instância, seja inocentada.
né? E já existiu na história. Não estou dizendo sobre Claro. este caso, Sim, provavelmente sim, não, mas é muito interessante isso. como é que o Estado responde a esta pessoa? Depende do fundamento da absolvição, né? Porque mesmo a condenação, o fundamento da condenação são as provas existentes contra aquela pessoa. Agora, a absolvição, ela pode ser fundamentada de maneiras diferentes. Eu posso ter absolvição por estar provado que o fato não ocorreu. Eu posso ter a absolvição porque ficou demonstrada, por exemplo, a legítima defesa. Eu posso ter a absolvição por insuficiência de provas, portanto, fundada na dúvida razoável, né? Eu preciso verificar qual o fundamento da absolvição, por um lado. Por outro lado, verificar qual foi a atitude do sistema de justiça como um todo naquele caso. Em tese, se alguém foi vítima de um erro judiciário, e talvez você esteja se referindo a isso, esta pessoa vítima de um erro judiciário, se ficar demonstrado que houve realmente esta situação, não objetivamente no exercício do direito de recurso, mas se ficar demonstrado que o sistema falhou gravemente, esta pessoa pode pedir uma indenização por perdas e danos materiais e morais, danos materiais e danos morais contra o Estado, né? Depois que houve o desfecho deste caso, né? Você está acompanhando Gente que Fala. Retornaremos em instantes. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Eu não sabia quase nada. Sabia ler e escrever. Se me perguntasse alguma coisa de matemática, eu ficava... Assim, eu me sentia muito atrasado. Entrei no Acelera, aprendi a ler, a escrever, um bocado de coisa. Eu sinto vontade de fazer muita coisa. Você fazer conta como sabia, você fazer tudo que eu nem sonhava de aprender. O Acelera Brasil me incentivou muito a estudar, sem querer ser alguém mesmo na vida. Ser famoso também. Agora eu tô estudando, tô feliz da vida. Pra ser alguém na vida, tem que estudar. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV.
Você está conosco no Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Acesse nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, o telefone 5052-6622. Conosco hoje, promotor de justiça, Dr. Roberto Liviano, que nos permite esta parceria do movimento do Ministério Público Democrático, hoje é gente do MPD que fala, também o economista Ricardo Gamal, advogado previdenciário, Dr. Dávio Zarzana Júnior. Dr. Dávio, olha, eu fiquei final de semana, começo da semana, tentando acessar o iSocial. iSocial é o nome do momento, que é para poder recolher são os tributos? O que se recolhe ali? Antes de responder isso, eu achei interessante o senhor dizer, eu tentei acessar o iSocial, não foi isso? Sim. Que realmente as pessoas têm entrado no iSocial. Milhares, né? Entre milhões. Exatamente, muitas pessoas nessa situação. Basicamente é o seguinte, o governo cria um sistema para ajudar o empregador a não ter que arcar com multas, com encargos, etc. Esse termo que o senhor usou não é correto, ajudar. Ajudar, não, né? Aí não, depois, na hora que você vai... Eu estou dizendo assim, de forma teórica. Na hora que você vai concretizar enfim, o pagamento dos tributos referentes ao empregado doméstico, você não consegue. Então, obviamente que o governo não vai penalizar, é nesse sentido que está havendo essa prorrogação, o governo não vai penalizar agora o empregador porque ele não consegue acessar o iSocial. Nós tivemos recentemente no direito brasileiro uma alteração na legislação trabalhista, conferindo ao empregado doméstico uma série de direitos que antes não eram contemplados, né? Por exemplo, o FGTS, a regulamentação da questão do FGTS, enfim. Então foi criado esse, entre aspas, simples doméstico, através do iSocial, para que através de um instrumento único você possa recolher uma série de tributos. O INSS, o FGTS, que não seria exatamente um tributo, mas você recolheria 8% do salário do trabalhador de FGTS, né? Também o INSS devido pelo empregador, que é 8% do salário, o INSS devido pelo trabalhador, de 8% a 11%, dependendo da faixa de salário que o empregado recebe, e também imposto de renda à pessoa física se o trabalhador receber acima de R$ 1.930, que seria a faixa. Mas tudo isso num documento só, que você estaria pagando através do iSocial. Mas o que acontece? Você precisa, antes disso, de efetuar esse pagamento, você tem que fazer um cadastro no iSocial. E é aí que começa o problema. Porque para o cadastro, as informações que são exigidas são frequentemente difíceis de conseguir, né? Então você tem uma série de coisas eminentemente burocráticas que aí sim, ao invés de ajudar, atrapalha, né, completamente. Então tem um relato aqui é uma reportagem aqui que fala assim, que muitos internautas relataram que passaram todo o feriado prolongado tentando gerar a guia, mas sempre dava erro no final da operação. Alguns disseram que o site ficou fora do ar, alguns se queixam da lentidão da operação. Então, foi até feito um cálculo que cerca de 13% dos empregados cadastrados conseguiram emitir a guia de pagamento do Simples do Doméstico. Eu vou acrescentar uma informação aí para o senhor. Sim. O site fica disponível durante 30 minutos. Certo, então. Para você, assim, eu acessei. Tenho 30 minutos para formalizar tudo aquilo lá. Cada página tem 10 minutos. Certo. E são 8 páginas. Aí você já faz a conta. Não preciso estender a conta. Exatamente. E eles estão trabalhando, o governo diz que... tudo isso. Então, eles estão trabalhando, diz que o sistema de processamento de dados deles eles estão trabalhando para resolver o problema a tempo. A prorrogação, na verdade, foi dada como podendo ser até o fim do mês de novembro, não só até o dia 6, sexta-feira, como seria, mas o de dezembro não. O referente ao mês de dezembro, o prazo está mantido. O que me preocupa aqui é o pessimismo do governo. Imaginar que até o dia 30 de dezembro ele não até 30 de novembro? Até 30 de novembro, no caso. Se ele se deu um prazo desse, isto. Porque uma operação dessa você resolve em poucos dias, isso. Né? Em minutos. E parece que eles tiveram programa de computador, mas você precisa de 30 dias. Parece que desde a alteração legislativa foram cerca de 5 meses para preparar esse programa. Eu fico imaginando, isso eu não conheço quem foi que fez esse programa, mas
5 meses, mais ou menos, para você preparar esse e-social e você se deparar com um congestionamento do sistema causando a sua baixa ou a impossibilidade de concretizar o cadastramento no e-social, quer dizer, é uma coisa que faz a gente pensar quem foram, com todo respeito, não conheço, quem foram os profissionais contratados para idealizar esse e-social. Eu começo a me perguntar se eu tenho algum cartão deles, se eu vou me desfazer do cartão deles, porque é uma coisa que está afligindo os segurados, especialmente os idosos de todo o país, que têm empregados domésticos, enfim. Só para completar aqui, são necessários para o cadastramento no e-social o CPF e números de recibos de declaração do imposto de renda de 2014 e 2015 do empregador. Então, quem não tem um recibo vai consultar o site da Receita. Quer dizer, deveria ter havido, acho que, uma propaganda maciça para avisar como que seria o caminho para agilizar, nesse neologismo, o pagamento do, abre aspas, simples doméstico. E acho que não houve, acho que o governo efetivamente não preparou o cidadão empregador doméstico para tal finalidade. Já começou com o nome errado, simples, não tem nada. Não é muito simples, na verdade. Nem um pouco. Mas olha, o governo entrega a defesa e Congresso pode começar a análise de pedaladas. O ministro Jacques Wagner entregou ao presidente do Senado, Renan Calheiros, a defesa do governo contra o parecer do Tribunal de Contas da União, que recomendou ao Congresso a reprovação das contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. Além de reiterar a defesa, o documento apresentado também respondeu a 9 recomendações feitas pelo tribunal. Com a apresentação, a Comissão Mista de Orçamento pode começar a análise das contas. O teor do documento, de 48 páginas, ainda não foi divulgado. Doutor Gamal, diretamente, pedaladas. Então, esse é todo o resultado de muitos e muitos anos dessa lei da responsabilidade fiscal. Né? A lei da responsabilidade fiscal. Mas ela é burlada aqui de uma forma, então, agressiva. Mas nos últimos 2, 3 anos, ela vem acontecendo essa pedalada, através de empréstimos que o governo faz dos bancos e depois retoma, paga esses empréstimos no ano seguinte, por isso que se chama uma pedalada fiscal. O governo empresta dele mesmo, ou seja, dos bancos oficial, e depois tem que pagar o banco oficial. E faz um novo empréstimo neste ano para pedalar realmente essa coisa. Por quê? Porque ele teve gastos e precisa realmente desse empréstimo. Foi assim feito, isso há alguns anos vem sendo feito isso. Mas o grande problema que vejo da questão da lei da responsabilidade fiscal é que a conta de juros não está nela. Né? Sim. Então, é por isso que se chama superávit primário, né? Que é tudo que o governo gasta e tudo que o governo arrecada, essa conta que tem que dar sempre positiva. Superávit, ele arrecada X e paga Y. E se chama também economia para pagamento de juros. Essa lei é um absurdo. Ela é um absurdo, porque ela não leva em conta nominalmente e nem praticamente o pagamento dos juros que se faz. Né? Então, os bancos, a rubrica dos juros, ela é obrigatória. Não é? Ela não está nos gastos do governo. Que conta é essa? Que conta é essa? Não é? Quer dizer, amarra-se todo um Estado, você não pode gastar em contas sociais e econômicas para poder pagar os juros para os bancos. Essa lei está errada. Ela tem que ser revista urgentemente pelo povo brasileiro. Né? Não que o governo não tenha que gastar mais do que arrecada, mas essa lei está errada, porque simplesmente ela coloca uma rubrica que é a maior de todas, que é a rubrica dos juros, que esse ano deve dar pelo menos quase 400 bilhões de reais, fora dessa conta. Isso não existe. Né? É uma conta de louco essa aí. Então, o que acontece? O governo precisa, muitas vezes, para cobrir os seus investimentos, o seu custeio de dinheiro e tomou emprestado dos próprios bancos oficiais. Vou tentar traduzir aqui no meu dia a dia. Espero que eu não tenha falado muito economês, que dê para entender. Não, vou tentar traduzir exatamente isso. Se eu compro um carro e financio o carro e pago uma prestação de R$1.000, então eu imagino que o carro só custe R$1.000, de acordo com o que o senhor está colocando aí.
Então, o meu carro só custa R$1.000. Não, ele tem o custo de gasolina, ele tem o custo de pneu, ele tem o custo de PVA, mas essa conta eu tenho que ter R$1.000 por mês para pagar a prestação do carro. Esses outros... Não está na conta. Não está na conta, não está no meu orçamento. Estou falando um exemplo muito simples. O que é significativo e o que é de se admirar é que a lei da responsabilidade fiscal existe desde 1994. Quase todos os anos, exceto esses 2 anos que tiveram as pedaladas, o Estado brasileiro teve o superávit primário, ou seja, ele gastou menos do que arrecadou. Não é? E mesmo assim, por incrível que pareça, a dívida com os bancos subiu. Por quê? Pelos juros. Por causa dos juros. Juros artificiais. Porque sempre no Banco Central é colocado uma pessoa que é ligada ao setor financeiro que simplesmente eleva os juros e acabou. Não é? Dizendo que é contra a inflação. Como contra a inflação? Contra a inflação é você estimular a economia, estimular a indústria, principalmente. Não é? O país está se desindustrializando. Em 10 anos, o PIB, a indústria representava 23% do PIB há 10 anos atrás. Hoje representa 12%. É um absurdo. Doutor Liviano, o senhor como promotor de justiça, eu quando ouço um relato desse que o doutor Gamal faz, né, foge. O senhor acabou de colocar com muita propriedade, com muita competência, que a lei está chegando e alcançando pessoas que há 10 anos atrás eram inatingíveis. Mas eu gostaria que, como a justiça pode agir, porque a lei de responsabilidade fiscal, não estou nem usando as palavras do doutor Gamal, mas nesses 2 anos virou uma piada. Bom, eu ouvi com muita atenção e respeito muito o conhecimento do Gamal e acho que essa preocupação com os juros é uma preocupação extremamente relevante, né? Mas eu queria trazer à discussão aqui outros aspectos contidos aqui. Em primeiro lugar, abstraindo um pouco a questão dos juros, a ideia de você implantar a responsabilidade fiscal, a meu ver, é uma ideia positiva. Né? Porque o Brasil, historicamente, você teve muitas situações dos administradores gastarem sem limites, né? Inclusive aquela frase célebre do Orestes Quercia dizendo: quebrei o Banespa, mas fiz meu sucessor. Né? Então, nós tivemos sempre, culturalmente, essa atitude irresponsável do ponto de vista fiscal. Portanto, a meu ver, óbvio que leis sempre podem ser melhoradas, ajustadas, mas eu acho que esta ideia de você instituir limites para os gastos públicos, para que você tenha uma visão, uma atitude responsável, respeitosa ao eleitor e ao próprio cidadão na questão da gestão do patrimônio público, me parece algo extremamente relevante. Primeiro ponto. Segundo ponto, esta situação não foi colocada com clareza nas eleições. Será que, se houvesse clareza em relação a isso, o resultado das eleições seria o mesmo? Né? Será que, se as pessoas tivessem clareza sobre a situação hídrica no estado de São Paulo, nós teríamos tido exatamente o mesmo resultado, que as obras não vinham sendo feitas, que havia um risco de desabastecimento? Então, faltou transparência, faltou clareza em relação a este tipo de coisa. Além disso, nessa notícia aqui, eu destaco outras 2 questões. Eu acho que nunca se ouviu falar tanto no Brasil, como atualmente, sobre Tribunal de Contas da União. Né? Isso, a meu ver, é relevante. Né? É relevante para quem se preocupa com o controle da corrupção, que nós tenhamos todos os órgãos prestigiados, mesmo que eu tenha críticas. Eu acho, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União ele tem que ter membros ali alocados com mandato, e não de forma vitalícia. Isso não isentos, é saudável. Seriam isentos. Porque isso gera perpetuação no poder, isso gera enraizamento no poder, que não é bom. Né? Aliás, se fosse possível, eu acho que o ideal seria um concurso público, pelo merecimento. Né? Se é difícil você pensar nessa hipótese, que tenha um mandato, né? Para que você tenha alternância no poder. De toda maneira, importante quem nos ouve e nos vê, saiba que o Tribunal de Contas da União tem um papel importante no plano fiscalizatório, de controle da corrupção,
elaborou uma análise dessas contas públicas que têm que ser aprovadas e funciona como um órgão auxiliar do Poder Legislativo. O que isso significa? Esse parecer aprovado por unanimidade, ele não significa que as contas foram rejeitadas. Significa que o órgão de apoio auxiliar ao Legislativo examinou as contas e chegou à conclusão que essas contas devem ser rejeitadas. Isso já gerou uma situação política, todo mundo está examinando este tema, e agora tem a palavra final o Congresso Nacional, onde chega o caso, e o Congresso não está vinculado à decisão do Tribunal de Contas. Então, isto é uma questão que precisa ser examinada. E, além disso, para fechar esse comentário, muitas pessoas não dão a devida importância a essa questão contas públicas. Isso é extremamente relevante, né? É necessário respeitar orçamento público, contas públicas, limite de gastos, tudo isso é relevante, né? Concordo com o Gamal que tem que se cuidar dessa questão dos juros, que você não pode, o juro não pode ser um instrumento de engessamento, de não progresso econômico, de você ter uma situação que o país está paralisado por causa do juro. Eu acho que isso deve ser realmente pensado. Mas, por outro lado, a cultura da responsabilidade fiscal me parece extremamente relevante. E, aproveitando a oportunidade que você passou rápido pela questão anterior, do simples, das domésticas, eu quero só pontuar o seguinte. Em primeiro lugar, a simplificação tributária ela é importante do ponto de vista do controle da corrupção. Quanto mais você tem obstruções, dificuldades tributárias, você tem um fator gerador de circunstâncias para a prática da corrupção. Então, quanto mais se simplifica, melhor. Mas tem que haver planejamento. Perfeito. Se vai por um caminho do uso da tecnologia, e eu sou defensor da tecnologia... Onde o simples não é simples. Planejamento, Sim. que é algo que não há na cultura brasileira. As coisas são feitas de maneira atabalhoada e falta planejamento. Nós precisamos repensar isso. Precisa ter políticas públicas planejadas. E os empregados domésticos merecem o mesmo respeito que os empregados de outras profissões. Eu vejo um resquício do período da escravidão aqui, né? Há empregadores que tratam empregados domésticos quase como escravos, né? Aliás, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Isso deve nos envergonhar. Nós precisamos nos preocupar em respeitar essas pessoas da mesma maneira que qualquer trabalhador. Então, é tardio até esse reconhecimento, essa equiparação, porque os empregados domésticos têm os mesmos direitos, as mesmas garantias que a lei acaba reconhecendo, ainda que tardiamente, antes tarde do que nunca, né? Mas eu acho positivo que você tenha essa simplificação, mas que o governo se planeje melhor, para a pessoa, um cidadão, não se sentir um otário que entra no portal e é feito de bobo, né? As pessoas merecem respeito e vamos ficar atentos e cobrar compromissos, porque a cada 4 anos nós temos a renovação dos representantes. É a hora de cobrar os compromissos, as atitudes, o planejamento, a seriedade do controle da corrupção, a atenção com a questão dos juros que o Gamal colocou, a responsabilidade fiscal, né? O cidadão precisa acompanhar a vida política do seu país, precisa cobrar, precisa saber em quem votou, precisa estar atento e querer que o país evolua, progrida, se organizar, fiscalizar. Isso é extremamente importante. Vou aproveitar a presença do Dr. Dávio Zarzana aqui, que é advogado previdenciário. A presidente Dilma sancionou a regra alternativa ao fator previdenciário, é aquela conta de 65... Isso, 90, eu vou falar bem rapidamente devido ao tempo. Mas eu quero entender, vetou a desaposentação. Não, então, isso é muito importante. A regra, na verdade, que é o seguinte, atualmente quem se aposenta, principalmente por tempo de contribuição, também, na hora do cálculo da aposentadoria, incide o fator previdenciário. É basicamente isso. Agora, se uma mulher atingir 85 anos, somando a idade com o tempo de contribuição, ou se o homem atingir 95 anos, somando a idade com o tempo de contribuição, na hora de se aposentar, não haverá incidência do fator previdenciário. É isto, em linhas gerais, que a presidente sancionou, tá? Agora, a questão da desaposentação, ela é perdão, um pouco mais complicada, tá? A presidente, eu vou dizer de uma forma bastante ingênua, tá? A presidente recebeu a informação do governo de que ela não pode aprovar a desaposentação, porque senão o déficit da Previdência, que já é grande, vai aumentar ainda mais, tá?
A questão do veto da presidente não obstaculiza o julgamento do recurso extraordinário que está no STF, que também vai abordar o tema da desaposentação. Ou seja, a luta pela desaposentação continua a pleno vapor. Tá? O que precisa ser bem esclarecido é que o cálculo do déficit da Previdência Social está sempre errado, porque nunca entra no cálculo os valores dos recursos oriundos das contribuições sociais que foram desviados, às vezes por força de lei, para emprego em finalidades distintas das que são, aplicadas pela Constituição Federal. Então você tem, por exemplo, a DRU. A DRU acabou de haver houve um parecer de uma das comissões do Senado, se eu não me engano, aprovando a prorrogação da DRU até 2023, que é a desvinculação das receitas da União. 30% das receitas de contribuições sociais são retiradas da sua finalidade constitucional e aplicadas em finalidades diversas. Ou seja, esse cálculo ele não entra quando você aparece com o déficit da Previdência. Ou seja, é muito... você mais que tem uma conta de maluco. É mais uma conta realmente de maluco. E você aposentado, que está nos ouvindo, pode continuar lutando normalmente pela desaposentação, porque o direito existe e tem bons fundamentos doutrinários, jurisprudenciais. O STJ já aprova, o ministro Luiz Barroso do STF já deu um parecer favorável, nós tivemos o posicionamento do Marco Aurélio, então a luta pela desaposentação continua, sim, mesmo com o veto da presidente. Só uma pergunta, doutor Davi. Significa, então, que se essa conta tiver incluso, esses recursos foram desviados, a Previdência poderia ser superavitária? Eu não tenho a menor dúvida, porque a questão é histórica. Há muitos anos que a DRU vem sendo aplicada, e não só isso. Tem outras formas de desvio também que constam do orçamento, e seria superavitária, não tenho a menor dúvida. Doutor Liviano, o pai que dá um tapa na filha não comete crime, por mais reprovável que seja a conduta, se não tiver a intenção de ofender a integridade física da vítima e a agressão causou lesão corporal grave. Essa é a decisão da 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Olha, esse é um assunto que pode ser visto sob vários ângulos. Agora, eu quero dizer, eu acho importante tocar neste ponto aqui com quem está nos vendo e ouvindo, eu sou favorável à cultura do diálogo, né? Eu acho que essa atitude da violência física, ainda que seja sem a intenção de ofender a integridade física, porque o nosso Código Penal ele enuncia dessa maneira, o artigo 129, que define essa situação da agressão física, né? Ali está dito ofender a integridade corporal de alguém, né? Então, se você tecnicamente não teve esta intenção, se bem que você tem a figura do crime culposo, mas aí não foi uma atitude culposa, foi uma situação intencional. Então, sem entrar nas tecnicalidades do caso, que para você entrar você precisa conhecer a prova do processo, sim, e conhecer mais elementos, mas eu quero afirmar aqui que eu sou contrário a esta forma de educar filhos. Eu acho que nós precisamos radicalizar no diálogo, né? Eu acho que isso tem que se evitar, porque a psicologia tem estudado isso e demonstrado que esse tipo de comportamento pode gerar danos no desenvolvimento da criança. Isso está mais do que provado. Eu sou contra esse tipo de atitude, ainda que não tenha havido a intenção de machucar. Eu acho que esse método corretivo é coisa do passado. Nós precisamos modernizar a nossa pedagogia e precisamos ter uma atitude muito cuidadosa. Aliás, os pais eles têm que proteger muito a linha de diálogo e de comunicação com os filhos. Isso é importante para uma série de coisas, né? E evitar esse tipo de comportamento, que isso pode ser muito danoso, muito prejudicial. Doutor Ricardo Gamal, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Um grande prazer estar aqui. Enriquece o nosso debate. Exatamente, como diria Goethe, quando todos pensam igual, ninguém está pensando. Então, é muito importante que tenham os contraditórios, para que o ouvinte tenha a sua ideia também.
independente. Doutor Dávio Zarzana Júnior, advogado previdenciário. Bom tê-lo aqui, doutor Dávio. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu sei que não há tempo, eu discordo um pouquinho da última opinião do senhor Liviano, Temos tempo. porque a questão é muito complexa, Sim. ela é extremamente complexa, mas, de qualquer forma, eu agradeço a participação. Doutor Roberto Liviano, membro do movimento do Ministério Público Democrático, o MPD, nesta quinta-feira, gente do MPD que fala, graças ao teu empenho em poder realizar este programa. Agradeço sempre a tua participação. A sensação é muito positiva da gente poder realmente debater, né? Ninguém é o dono da verdade, a gente apresenta pontos de vista e procura contribuir para uma conscientização das pessoas em relação a questões relevantes, né, na sua vida cotidiana. Portanto, o movimento do Ministério Público Democrático se sente satisfeito de poder, de alguma maneira, colaborar para que nós tenhamos mais informação para as pessoas, para que elas tenham conhecimento um pouco maior sobre os temas e que se possa, de alguma maneira, colaborar para que a democracia participativa seja uma realidade concreta. Pessoas mais conscientes têm melhores condições de exercer os seus direitos, de cumprir os seus deveres, né? Ainda que pequeno, ainda que mínimo, mas eu acho que a gente dá a nossa contribuição. Portanto, gente que fala e MPD, eu acho que caminham bem nessa direção. Quinta-feira estaremos juntos novamente. Se Deus quiser. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.